Mas para quem não sabe que instrução é essa, temos algo bem parecido no Excel. E a função que temos no Excel, que é bem parecida, é a função se. Ou seja, a função se ela vai verificar se foi satisfeita uma condição e caso ela for satisfeita, ela vai tomar certa atitude. Caso não, ela toma outra. É bem parecido com a estrutura de decisão if aqui no VBA. Sendo que a gente tem que ficar atento à sintaxe que vamos utilizar. E o que é a sintaxe? A sintaxe é a estrutura de construção daquele comando. Por exemplo, para a gente construir um macro, a gente precisa colocar o nome sub, o nome da macro, fechar, abrir o parênteses e pressionar Enter. Isso é a sintaxe para construir uma macro. Vamos entender agora a sintaxe para construir uma estrutura de decisão if. E é muito simples, tá? Vamos iniciar, claro, com if, ou seja, se em inglês. Depois de if, nós vamos colocar uma condição. Pode ser entre parênteses ou não. Por exemplo, se id for igual a 5, um exemplo. Aí aqui tem outra palavra-chave, tá? Que faz parte da sintaxe do if. Colocaremos then, ou seja, se id for igual a 5, então execute esse código. O código que eu vou colocar aqui vai ser um message box, o número do id é 5. Mas nesse caso é 4, né? Então, só para a gente testar, ele já entrar nessa condição, 4. Depois que eu colocar o if, a condição, then, colocar o nosso código, nós temos que finalizar sempre com end if. Beleza? É sempre importante, como esse código faz parte dessa estrutura, você, mais uma vez, pressionar o tab para dar essa impressão para quem está lendo o seu código, tá? E o end if, ele fica alinhado com o if. Sempre tente fazer isso, pois vai te ajudar quando o código for muito grande. Pronto. Agora vamos executar. E aqui o nosso ID vai ser 3, né? Vou salvar. E como o nosso ID agora foi 4, porque foi 3 mais 1, vai aparecer o número do ID é 4. Agora vamos fazer um outro teste. Vamos analisar se o nosso text box de descrição, o valor dele está vazio. Caso esteja vazio, então vamos colocar o campo de descrição está vazio. E olha só, em 3 linhas de código, olha que legal que você consegue fazer. Vamos deixar o campo vazio, vamos preencher os outros dados. E agora, olha o que ele diz, vai dar o ID e o campo de descrição está vazio. Pronto, entendemos como funciona a sintaxe de if e vimos que é muito fácil. Mas agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Você lembra lá do nosso projeto 1, quando apresentamos a função se? Lá existiam duas condições, né? Quando é verdadeiro e quando é falso. Aqui, a gente só está mostrando quando é verdadeiro. E quando for falso, o que é que acontece? Ou como é que eu faço para entrar na nossa condição falsa? Bom, para fazer isso é bem simples também, tá? Olha, eu vou pressionar um Enter aqui. Vou voltar um Tab para ficar na mesma coluna do if. E vou colocar um else. Aqui, quando eu colocar, eu vou colocar uma caixa de mensagem também para te provar que está funcionando. Eu vou colocar aqui. O campo de descrição não está vazio. E olha só o que acontece. Vou colocar alguma coisa no campo de descrição e quando eu salvar, ele vai informar. Ou seja, até agora tudo bem, né? Não tem muito segredo do if e do else. Simplesmente você tem que utilizar para treinar essa estrutura. Combinado? E agora que já entendemos essa estrutura de decisão, eu vou te pedir para que você treine bastante ela, tá? Coloque algum valor específico, treine com variáveis diferentes. Eu quero que você treine e faça diversas condições com essa função para que você entenda ela perfeitamente, pois vamos utilizar ela bastante no nosso projeto. Mas agora, vamos continuar implementando a nossa função se. Até agora, a gente só conferiu se a descrição ela está preenchida. O ideal é que todos os campos estejam preenchidos antes de salvar, você concorda? Mas como será que a gente vai fazer isso? Será que a gente tem que fazer uma função if para cada um? Porque se for, o nosso código vai ficar imenso. Bom, ainda bem que a resposta é não para isso, tá? Isso não seria nada eficiente. E para te mostrar, eu vou voltar lá no nosso projeto 1 e eu quero que você lembre das nossas funções lógicas, a função i e a função ou. Você lembra? Pronto. Se você não lembrar, tudo bem. Eu vou te mostrar agora como é que eles vão funcionar aqui no VBA. Existem duas palavras-chave no VBA que funcionam como a função i e a função ou, que é transformando ela em inglês, que seria or para ou e and para i. Ou seja, ao invés de colocar vários ifs aqui, nós vamos utilizar da palavra-chave or. Por exemplo, eu quero que, se o texto de descrição estiver em branco ou o texto de quantidade estiver em branco, e assim por diante, eu vou colocar todos, tá? Ou o grupo, ou o código, e todos, e para todos os outros.
Pronto, se qualquer um deles acontecer, eu quero que seja mostrado. Depois disso, eu vou colocar aqui um VB Critical para mostrar um erro. E além disso, vamos colocar o título: preencher campos. Beleza? E olha só agora, vamos testar para ver como está o nosso código. Vamos colocar para salvar e ele já vai dizer um erro e dizer que existem campos não preenchidos no formulário. Vamos preenchendo de um em um para testar. Aqui, ele ainda continua com o erro, tá? E vai fazer isso para todos. Quando preenchermos todos os dados, aí sim ele não vai ser mais dado erro. Ó, o campo de descrição não está vazio, ou seja, ele agora entrou no else. Até aqui tudo bem, né? E agora que a gente já garantiu que todos os nossos campos precisam estar preenchidos, na próxima aula vamos aqui no else colocar o nosso código para salvar os nossos dados.